De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, de ontem até hoje foram 13 ocorrências em queimadas em vegetação. Eu vou trazer a Mônica Hermília ao vivo, porque o que a gente quer saber o que é que está causando tantos incêndios. Seria esse calor causticante que tem aqui nos acometido, Mônica? Nós estamos com um calor muito grande e geralmente nessa época de muita secura, né, e calor, os incêndios acabam acontecendo, mas também tem aí um dedinho do homem jogando ponta de cigarro, jogando lixo na vegetação? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. Pois é, o calor tá demais, mas infelizmente não é só a natureza não, viu? O homem tem contribuído e muito. Foram 13 registros nesse fim de semana, só de ontem para hoje, de 19 e 20. 13 registros em todo o estado. Vários fatores, né, contribuem para essas queimadas. Principal é o ser humano. O ser humano é quem mais causa esse tipo de queimada. Claro, esse calor termina fazendo com que alguns pontos incendiem, mas principalmente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é o homem o principal causador de todos esses incêndios. Para falar sobre isso, eu vou conversar ao vivo com o Sargento Ubirajara da Silva, que já está aqui com a gente, sargento do Corpo de Bombeiros. Sargento, a gente sabe que esse calor, claro, né, deixa mais propício ainda pontos de incêndio em vegetação, mas a maior causa ainda é a causa humana a realizar o início dessas queimadas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui em Maceió temos um clima propício, né, para o fogo em vegetação, a baixa umidade do ar, vários fatores contribuem para os ventos muito fortes para alastrar esse incêndio. Mas a maioria realmente dos incêndios são provocados pelo intencional, né? Queima de lixo de maneira inadequada e limpeza de terreno são os grandes fatores que desencadeiam essa quantidade maior de incêndios, né? O pessoal tem que fazer a limpeza, a gente trabalha na maneira preventiva. O bombeiro é sempre mais eficiente trabalhando na prevenção. É melhor prevenir do que realmente remediar o fogo ali. Então, assim, a limpeza de terreno tem que ser feita de maneira adequada. Oriente seu vizinho, denúncia também, é importante se for o caso, se insistirem. Tanto a limpeza quanto essa queima de lixo tem que ser feita de maneira correta e não dessa maneira que vem sendo feita. Sargento, nos casos em que a vegetação, no meio da estrada, né, em BRs, em rodovias, que a gente vê pontos de incêndio, quais seriam as causas? Seriam as causas climáticas, por causa do homem também? Quais seriam as causas dessas queimadas na vegetação em meio a rodovias? As três causas acontecem nesse tipo de vegetação. Naturais, devido à temperatura, as acidentais, por exemplo, bituca de cigarro, é muito comum o pessoal... É uma má educação também, né? Passa ali, joga e perde controle. E o intencional, que é esses dois que eu falei, né? Da limpeza e da queima de lixo. Esse fogo, quando ele é em beira de rodovia, ele tem um problema muito grande também, assim, da fumaça atrapalhar a visibilidade dos condutores e podendo causar graves acidentes automobilísticos. Sargento, então seria primordial a educação das pessoas em não jogar bitucas de cigarro e não deixar lixo, porque inclusive o vidro pode ser um grande condutor para começar um incêndio como esse? Positivo, né? Lixo tipo a gente aprendeu na escola, né? Básico lá, qualquer criança sabe, aquele efeito lá que a gente aprende desde cedo. Mas assim, o cigarro, as queimas, vê que a maioria, as naturais já são grandes, já causam bastante trabalho para a gente. E essas assim ainda pioram mais ainda, né? Então realmente a gente tem que fazer um trabalho preventivo, educação, contribuir, aquele efeito formiguinha, divulgar, passar para os amigos e, em maioria dos casos, denunciar mesmo. E nesse período do ano em que o calor está simplesmente insuportável, tá muito quente, termina contribuindo? Muito, bastante. Tanto, como eu falei, né? A vegetação, a baixa umidade, os ventos. Então a gente tem um cenário muito favorável para o incêndio se propagar. Então a gente não pode contribuir para favorecer isso, e sim para inibir. Okay, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o sargento Ubirajara Silva, do Corpo de Bombeiros. Então tá aí. É a junção de tudo, né, Wilson? O calor está muito forte, a falta de educação das pessoas, né, em tocar fogo, em jogar lixo, tudo isso, junta tudo isso e dá nisso, né, 13 queimadas em 24 horas aqui no estado. É muito. E a gente que sofre com todo esse calor, com todo esse fogo.